Eu vou dar um panorama rápido para que a gente possa ficar na mesma página e a gente, então, começar a conversar um pouco mais sobre o que vem a ser essa cultura que está cada vez mais amadurecendo no ambiente de negócios e cada vez mais alcançando mais negócios, alcançando mais setores, alcançando mais pessoas, a ponto de muita gente, quem nunca ouviu falar, o compliance não aprovou a política de patrocínio para A, B, C, X, P, T, O projeto. Bom, vamos lá. Antes, a gente precisa entender a origem das coisas. Quando a gente fala de lei anticorrupção no Brasil, muita gente até diz que o legislador tinha que ter chamado essa lei de Lei de Integridade de Negócios. Ele estaria muito melhor se ele já tivesse chamado de Lei de Integridade de Negócios. Porque quando a gente fala lei anticorrupção, parece que é só para quem corrompe, né? E normalmente as pessoas têm dificuldades de entender que quando a gente implementa uma política de compliance, uma política anticorrupção dentro de uma empresa, não significa dizer que aquela empresa tem corrupção, significa dizer que aquela empresa tem prevenção. Ou seja, ela está prevenindo, ela está implementando ações, práticas, iniciativas para impedir, para mitigar riscos, para mitigar, impedir, eliminar que danos ocorram em razão de não ter implementado as práticas de compliance, de integridade no negócio. Mas quando a gente vai aprofundando isso, pode parecer que vai ficando mais confuso, vai ficando mais difícil de você assimilar. Mas tem uma forma muito simples, eu acho que todo mundo gosta, quando a gente fala... no Brasil, o legislador chamou de LAC, né? LAC são as iniciais da Lei de Corrupção, também são as iniciais do Hub de Soluções que eu fundei, LAC Hub, justamente pela complexidade que se dá a partir de situações práticas. Então, mais do que um hub, LAC Hub vem a ser um ambiente criativo, é um estúdio criativo. Aqui a gente está num ambiente criativo, num ambiente de criação, num ambiente que a gente funciona quase que como um laboratório. E aí você vai entender o porquê que sai daqui, por exemplo, a criação de um podcast. Universo Compliance Podcast. Nasceu. Vai entender por que daqui nasceu um laquinho. Aí você diz, poxa, mas que mascote é esse, né? Que laquinho é esse? Educação ética para crianças, né? Despertando a mentalidade para as crianças fazerem negócios desde a origem, entendendo que conduta ética, de integridade é princípio e não regra, né? Não porque tem uma lei dizendo que você tem que ser ético ou que você tem que ser íntegro, mas que você tem que ser por princípio, porque você é um cidadão, porque você quer cumprir deveres e obrigações, você entende quais são os seus limites de conduta. E também dentro desse ambiente criativo aqui, a gente tem uma metodologia que eu criei que chama Score de Integridade Empresarial. Essa metodologia, ela está, inclusive, já objeto de registro, mas nasceu de uma simples tentativa de venda de uma consultoria de compliance que o cliente não entendeu o que era compliance e quando eu expliquei um pouco mais a fundo, ele disse, não, isso aí eu tenho compliance, aqui a gente tem compliance. E à medida que eu fui trabalhando, eu percebia, eu detectava, nós trabalhamos com 3 pilares, detecção, prevenção e correção, e à medida que eu ia dando um treinamento para aquela empresa, eu ia percebendo que eles não sabiam do que se tratava, não estavam entendendo, não estavam na mesma página. E aí eu falei para ele, olha, você na realidade não tem um programa de compliance implementado aqui, a gente vai precisar ter um olhar atento para isso. Ele, mas como não? Eu tenho sim, eu invisto em qualidade, eu invisto em controladoria, eu tenho uma área financeira, eu tenho um jurídico, eu tenho uma área de recursos humanos. E aí, à medida que a gente ia conversando, eu falei, mas isso não são as ferramentas, não é a técnica que a gente gerencia riscos inerentes a fator humano para você mitigar que risco se converta em dano reputacional, de imagem, de conformidade legal. E, por exemplo, eu estou aqui com uma situação em que
se eu for analisar mais a fundo a causa raiz desse problema que surgiu aqui no ambiente de trabalho, eu vou ver que a gente não tem a principal ferramenta que a gente diz que é por onde começa depois que você identificou os principais riscos da operação do teu negócio, que é a conduta empresarial ética. Você não tem aqui uma comunicação clara, os funcionários não sabem quais são os princípios, a visão e os valores da empresa, eles não conhecem aqui com clareza o que pode e o que não pode, eles não sabem quem é quem, eles não sabem se tem um canal de ética e se tem uma escuta ativa para questões que surjam em razão de conflitos que podem ter impacto para a imagem da empresa, para a reputação da empresa. Aqui, a partir de uma situação, você pode ter um embargo, você pode ter a tua operação parada, você pode ter a marca da tua empresa no Jornal Nacional no dia seguinte. E aí, à medida que a gente ia conversando, ele ia arregalando os olhos, ele ia arregalando os olhos. Eu falei, vamos fazer uma coisa bem bacana, bem simples. Se eu colocasse em números o que é compliance, você conseguiria me dar um pouco mais de atenção? E ele disse, claro, Isa, com certeza. É só falar a linguagem do meu bolso que eu entendo rápido. E eu achei o máximo aquilo. E eu falei, vamos começar a trazer uma cultura aqui que o americano adora, né? Score, pontuação. Vamos pontuar, mas vamos construir juntos com o teu time. A gente constrói aqui algo que não tem resposta pronta. O consultor não vai levar uma resposta pronta para dentro do ambiente de negócios. Isso é muito importante. Quem entende do negócio são as pessoas que estão ali no dia a dia, operando, gerenciando o risco, com a mão na massa. Essas são as pessoas que verdadeiramente elas conhecem os riscos. Elas normalmente estão podendo até esconder, botando para debaixo do tapete aquilo que não deu para fazer hoje, e aí faz amanhã, e também não deu para fazer amanhã, e vai botando até que a hora uma bomba vai estourar em algum canto. Sempre estoura, não tem como. Se não estoura, não tem pessoas operando. Isso é uma das coisas que a gente sempre fala. E por isso precisa ter um programa contínuo. Por isso precisa ter um programa de compliance, de integridade de negócio que esteja integrado a todo o sistema de gestão da empresa. E aí ele, gostei, vamos construir isso sim. Aí eu acho que tá na mesma página. Eu falei assim, me diz aqui uma coisa, de 0 a 100... De 0 a 100, se eu dissesse para você qual é o score de integridade empresarial da tua empresa. Empresarial da tua empresa ficou legal, né? Mas assim, é real, falei assim mesmo. Qual é o score de integridade da tua empresa? De 0 a 100, quanto você me diria? Ele não soube responder. Na verdade, não é que ele não soube. Ele não tinha em números. Ele não tinha condições de transformar aquilo dali em números. E eu falei... te ajuda se eu conseguir a construir isso com você na tua empresa e despertando essa mentalidade, dessa forma de gerenciar riscos reputacionais, de imagem, de conformidade legal, dentro da operação do teu negócio, faz sentido? Ele, total. E aí a gente fez esse trabalho de 0 a 100, construímos na forma de score. Até que hoje o score dele... É difícil, às vezes, você ter um score 100. Porque você, como empresário, vai ter que investir bastante. E, às vezes, negócios são contexto, conjuntura. É muito importante. E a minha metodologia do score de integridade empresarial, ela vai muito nesse ponto. É importante que todo o programa ele esteja alinhado à realidade da operação do negócio. Não adianta eu criar um mundo de Alice... Eu criar um mundo de Bob e colocar aquilo para rodar dentro do time que sequer traduz a realidade que eles estão acostumados, né? A maturidade que eles estão ali vivenciando, porque para além deles fazerem o que eles têm que fazer no dia a dia, das ações de rotina, surgirão algumas práticas, alguns formulários, enfim, que eles precisarão atuar, responder, para poder justamente a gente executar o programa de compliance, o programa de integridade do negócio, dizer que tem programa de integridade. Então, isso faz parte do que a gente chama desse despertar, né? Um dos pilares mais importantes dentro do programa de compliance, ou integridade, como a gente chama aqui no Brasil, né? Integridade de negócio, é a comunicação. Esse é o quinto pilar, né? É a comunicação. Não adianta eu definir uma política, criei uma política,
digamos, uma política de reembolso, né? O pessoal que adora gastar e não depois pedir reembolso sem comprovar a despesa. Não adianta, porque isso vai bater na área financeira, vai bater na área de controladoria, que necessariamente precisa ter o comprovante daquela despesa, porque na hora que ele vai fechar o balanço, ele precisa ter respaldo, ter lastro para todos os números que estão baseando, que estão lastreando o balanço da empresa. Então, esse é um exemplo bacana, porque você cria política. Muito bem, escrevi a política. Mas eu não treinei as pessoas. Se eu não treinei as pessoas, eu não consigo fazer com que elas entendam aquilo que passa a ser um padrão, uma política, uma conduta definida pela empresa. Uma conduta para que ela possa alcançar os objetivos, ou seja, alcançar os resultados desejados. Nenhuma política é escrita dentro de uma premissa que não seja alcançar os resultados desejados. Então, quando a gente faz isso, a gente tem que treinar. Porque se a gente não treina, eu não capacito as pessoas que estão executando as atividades de rotina. E tudo isso está dentro desse conjunto que também, uma vez eu treinando, capacitando as pessoas, ou seja, que estão ali na frente do negócio, na rotina do negócio, na operação do negócio, na gestão do negócio, e estão interagindo entre as áreas, né? Eles começam, então, a ter uma simetria de informação. E depois, então, eu preciso comunicar, né? Então, quando a gente junta esse universo todo, por isso o universo compliance, porque de fato é um universo. Eu estou te dando um exemplo aqui, rápido, simples, mas que está diretamente ligado a uma realidade de rotina de um time, de uma empresa que vai ser demandado pela área financeira, que se gastou, vai reembolsar, tem que comprovar a despesa. Porque isso é um compliance que vai ser exigido lá para a área financeira. Ele não vai poder fechar um balanço sem comprovar a despesa. E isso na linha do tempo, ao longo do ano, quando um financeiro permite reembolsa e permite isso ser feito sem a comprovação da despesa, sem as notas fiscais, sem as notas que necessariamente precisam estar, os documentos que precisam estar respaldando ali, no fim do ano, isso é uma bomba. A bomba estoura. E aí o pior dos mundos é você não ter a aprovação das suas contas por uma auditoria independente, por exemplo. Se você for uma empresa que tem auditoria independente, aí vai depender muito de cada caso, de cada sistema de gestão de negócios. Mas acho que, assim, uma das coisas mais bacanas dentro desse ambiente criativo, né, é que tudo que a gente pensa, ou tudo que a gente tem de ideias criativas, elas nascem a partir de uma dor, a partir de alguma dor concreta, né? Alguma coisa que gerou, ou que na realidade a gente já viu que um risco que não foi mitigado ou eliminado dentro da operação de um negócio que foi convertido em dano, né? E aí a gente pega esse dano e fala assim, vamos lá, vamos olhar a causa raiz disso aqui para a gente entender por que aconteceu, o que motivou. E normalmente o que motiva o dano, quando a gente levanta aquilo ali, vai lá na causa raiz, sempre tem a ver com pessoas. Né? Pessoas que às vezes não foram capacitadas, não foram treinadas, pessoas que às vezes não sabiam do que se tratava, pessoas que no dia a dia estavam com clima ruim, brigas, operação com brigas inúmeras, uma chuva de tempestades e de ideias que não batiam, enfim. Necessariamente a gente precisa ter um olhar cuidadoso para isso. E aí a gente traz para o ambiente aqui do laboratório, né, desse espaço criativo, e pensa numa solução. A gente sempre diz que para toda dor tem uma solução. Para toda dor tem uma solução. É impossível você trazer uma dor e trazer pessoas que têm experiência com essa dor, que vive no dia a dia da operação, da rotina, das atividades do dia a dia, e colocar juntas numa mesa para elas pensarem e a gente não conseguir extrair uma solução. Sempre vai ter uma solução. E aí, óbvio, essa dinâmica que a gente faz aqui no laboratório, nesse ambiente, nesse espaço criativo, né, que nasce o Universo Compliance Podcast, que nasce o Laquinho, que é um mascote carismático bonitinho, para
falar para as crianças, mas que por trás dele tem uma causa enorme, tem um legado enorme, que é se voltar mesmo para a base, para as crianças, que são os futuros líderes de negócios amanhã, que são os futuros agentes públicos amanhã e que precisam entender que as coisas precisam ser feitas minimamente com base em princípios, porque princípios transformam pessoas. E também nasce metodologias como o Score de Integridade Empresarial, que é o Score, metodologia que eu criei ao longo desses 20 anos, aplicando na prática e entendendo que para eu vender aquilo que eu preciso falar, comunicar, eu necessariamente preciso ter experiência naquilo que eu estou vendendo, ou seja, eu entendo o lado do empresário, eu me coloco no lugar dele. Nasceu também uma outra coisa que a gente tem aqui que é muito legal, que é a trilha NDTIC. A trilha NDTIC, ela é uma combinação de negócios, direito, tecnologia, investimento, inovação e comunicação. A história da trilha é muito bacana, ela é fruto desses anos de atuação no ambiente corporativo, de empresa estatal ao longo desses 20 anos, lidando com o ambiente empresarial estatal, ou seja, o Estado empresário, depois migrando para um ambiente multinacional, dentro de setor também muito estratégico. Então, dentro daquela premissa que eu sempre falo, né, que me rendeu aí o batismo de engenheira jurídica, de alma de engenheira, por ter sido advogada, sempre trabalhando com engenheiro. Então, acabou que eu fui realmente fazendo com que o meu pensamento se desse de maneira um pouco mais estruturada e que a gente não pudesse sair. Aqui, o advogado está acostumado a trabalhar com problema, né, com conflito. E como eu sempre atuei no ambiente da prevenção, eu nunca gostei do contencioso, eu sempre fui da prevenção. E quando o compliance caiu mesmo na minha atuação aqui, quando eu fiquei, né, à frente de uma operação brasileira, de uma, né, estrutura suíça, ali eu falei, bom, a gente vai precisar ter ferramentas mais simples para que, de fato, a gente consiga comunicar para culturas diferentes. Acho que uma das coisas mais desafiadoras, acho que ao longo da minha carreira, foi trabalhar com diferentes culturas. Não é fácil trabalhar com outras culturas, como, por exemplo, a gente tinha uma realidade Brasil e a gente, ao mesmo tempo, eu passei a ter que lidar com uma cultura suíça e cultura de operações que estavam em outros países. E eu tinha que explicar o que era o Brasil e ninguém entendia. Então, são muitas dores, em resumo, são muitas dores que a gente vai absorvendo e eu diria até aprendendo, né? A gente vai aprendendo a partir da dor concreta. Algumas soluções que a gente testa, coloca em prática, alguns testes que a gente coloca em prática, testa, falha, até que tem uma hora que você vê assim, cara, isso aqui resolveu o problema. E como resolveu, né? Todo mundo quer a resposta do como. Como você resolveu isso aqui? Então, a trilha NDTIC tem muito a ver com isso. Essa combinação de culturas diferentes, e aí eu falo, eu trago a cultura do público e privado, que já vinha algo, que já foi algo que eu fui aprendendo na prática, na marra, porque ninguém te ensina, você tem que aprender na marra. E depois foi a cultura mesmo de países, né? De nações diferentes, línguas diferentes, com barreiras linguísticas também. E a gente necessariamente tem que solucionar o problema, porque no fim do dia, eu aprendi com um chefe que eu tive e que também, por sua vez, ele reproduzia o que ele aprendeu com um almirante. Projetos podem até atrasar, mas quando eles são entregues com qualidade, todo atraso é perdoado. E isso é real. Eu já vivenciei projetos estruturantes como obras pioneiras de fabricação de bloco estrutural de plataforma de petróleo. A gente não tinha referência no Brasil, a gente era o primeiro a fazer. Então, é sempre mais desafiador você ser o primeiro a fazer tudo. Os equipamentos mesmo do circuito primário que foram substituídos na usina nuclear de Angra 1, aqui no Rio de Janeiro, foi uma obra pioneira que o Brasil recebeu e a gente era o pioneiro a fazer. E por sua vez também, os cascos de submarinos com a tecnologia Scorpene francesa, no âmbito do ProSub, que é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos para a Marinha do Brasil.
também pioneiro. Então, sempre com obras de engenharia no estado da arte, de grande relevância para a soberania nacional, trazendo assim um grau de utilidade pública muito importante, por exemplo, submarinos com a finalidade de proteção da Amazônia Azul. Então a gente ia, de fato, assim, aprendendo na prática. Não tinha referência e a gente tinha que solucionar o problema. Então, eu aprendi na marra que para toda dor tem uma solução e a solução ela tem que vir. Do contrário, a gente ainda não terminou o trabalho. A gente tem que solucionar o problema. Então, a trilha NDTIC é essa combinação, né, desses elementos que eu fui aprendendo na prática e nasceu a trilha. Bom, em resumo, para a gente trazer um pouquinho mais dessa atmosfera que a gente tem aqui no laboratório, e eu queria convidar mesmo, assim, quem tem interesse por atuar na área de compliance, atuar na área de integridade de negócios, de ESG, que é uma siglinha que todo mundo gosta. ESG, para quem não sabe, é Environmental, Social and Governance. Então, governança ambiental, governança social, governança corporativa. Então, para mim, quem também deseja entrar nesse mercado, e aí eu acho que pega mais um público de comercial, pega uma galera mais assim do business, porque sabe que essa agenda movimenta muito a área do marketing, é uma agenda que está aí na ordem do dia, então o pessoal gosta dessa sopa de letrinha, mas em outras palavras, está tudo dentro do guarda-chuva aí do compliance, de integridade do negócio. E a gente pode trazer aqui para o ambiente, né, para esse espaço criativo, e a partir das múltiplas dores que a gente está falando aqui, criar uma solução. Não foi por isso que eu criei o Universo Compliance, com a missão de difundir, porque eu sei que o compliance é um universo enorme, um universo que é muito promissor, especialmente para a carreira, para quem tem interesse de atuar nessa carreira, ser profissional, por exemplo, não só entrar numa empresa e ser um analista de compliance, ser um auxiliar de compliance, ele quer ser um compliance officer, ele quer ter uma atuação empoderada, especialmente se for mulheres. Então, essa é uma missão. E eu conto também, depois, num outro episódio, eu falo um pouquinho mais sobre o Advogadas Cooperadas, que está diretamente ligado a um instituto que foi fundado também com a participação da Lucky Hub, que é o nosso hub de soluções que abriga todas essas soluções que eu estou falando aqui, que eu estou dividindo aqui. Mas o Advogadas Cooperadas, ele tem a missão de empoderar mulheres que estão buscando reposicionamento na advocacia e que deseja migrar de carreira, sair às vezes do jurídico e ir para o compliance, ou então operadores do direito que estudaram muitos anos para concurso, desistiram, não querem mais estudar para concurso e querem se reposicionar no mercado, atuando como pensador do direito, como operador do direito. E aí ali, obviamente, eu tenho uma missão, que é a mentoria que eu dou para as advogadas cooperadas, e eu já tenho uma primeira advogada cooperada maravilhosa, que se apresentou com a sua dor, e a gente está, então, pensando juntos para encontrar essa solução que vai fazer sentido para ela. Bom, Lucky Hub é mais do que um hub de soluções. O que a gente tem como missão é fomentar esse ecossistema de soluções, fazendo com que isso vá permeando todos os processos, todas as soluções, que elas estejam interligadas uma à outra, para que a gente possa, de fato, ir fomentando e difundindo cada vez mais essa cultura de integridade no ambiente de negócios, ou seja, fortalecendo a qualidade do ambiente de negócios. Acho que essa é a principal missão, fortalecer a qualidade do ambiente de negócios e fazer com que o cidadão ele tenha acesso a melhores serviços e que ele tenha ainda mais qualidade de vida dentro do ambiente, dentro da nossa nação.
Acho que isso resume bastante esse ecossistema.